ficam muito frustradas quando a criança não fala, porque ela não consegue, por exemplo, dizer onde está doendo. Ela não consegue mostrar. Às vezes a criança está com dor de cabeça, está com dor no ouvido, dor na garganta, dor na barriga, mas ela ainda não consegue mostrar, não consegue apontar, não consegue dizer o que está sentindo. Pessoal, boa noite. Seja muito bem-vindo e bem-vinda para mais um episódio do Chá Comigo. Como vocês sabem, né, nessa aula, além de vocês tomarem um chá junto comigo, eu vou te ensinar como você pode ajudar uma criança autista a se comunicar. Se você não me conhece, meu nome é Carla Uliana, eu sou fonoaudióloga. E na aula de hoje a gente vai, eu vou conversar, né, ensinar para vocês como ensinar uma criança autista a fazer pedidos. Tanto pedido de forma verbal como de forma não verbal, certo? E também vou citar um exemplo de comunicação alternativa também, que é uma forma de comunicação. Então, o que é fazer pedidos? Isso parece óbvio. Sim, é óbvio, mas é importante a gente ressaltar o porquê que a gente precisa trabalhar isso. Para que a criança ela perceba que ela precisa do outro para se comunicar, para se expressar de alguma forma. Seja para dizer o que ela está sentindo naquele momento, por exemplo, se ela está com alguma dor, para ela mostrar onde está doendo, ou porque ela quer determinado brinquedo e ela quer te pedir. E é muito importante que a gente ensine a criança a pedir, já vou falar sobre isso, porque a partir do momento que a gente começa a trabalhar o pedir, essa habilidade de pedir, consequentemente a gente também está trabalhando a intenção comunicativa, ou seja, a criança ela tem essa intenção de se dirigir ao outro para comunicar uma mensagem, né? Nesse caso aqui especificamente, de que ela precisa de algo, seja de um remédio, de um brinquedo, de uma massagem, ou se ela quer, por exemplo, passear de carro, né? Como eu estava conversando com minha aluna hoje, ela disse que a filha dela, quando quer passear de carro, ela pega o óculos escuro, ela pega a roupa da mãe, ela procura, assim, uma roupa que a mãe estava vestida, assim, que ela viu em algum lugar, até roupa do varal mesmo ela pega, e ela dá para a mãe, ou ela veste e fala, vamos, pega na mão e vai para a porta e fala, vamos. Ela não sabe ainda falar, vamos passear de carro, então eu quero passear de carro. A forma que ela encontra é buscar os acessórios que normalmente as pessoas usam, né? Pega a chave do carro, o óculos escuro, a roupa, e fala, vamos. É a forma que ela encontrou de comunicar a necessidade dela naquele momento, o desejo, né, de passear. Então, isso é muito importante que a gente trabalhe a intenção da criança de se comunicar. Como também a linguagem não verbal. Hoje vai ser Drick, não vai ser minha não. Drick. Eu vou falar já sobre a linguagem não verbal também, que a gente começa trabalhando por meio da linguagem não verbal e depois a gente vai ampliando para outras formas também de comunicação. O que acontece quando a criança ela não sabe pedir? Como eu falei, eu estou falando aqui de uma forma geral, certo? Pedir, seja falando, por comunicação alternativa, por gestos, eu estou falando de uma forma geral, certo? Não apenas falar. O que acontece quando a criança ela ainda não sabe pedir? Normalmente ela toma da mão, então ela vai tomar da mão da outra criança o brinquedo, o lápis de cor, vai tomar da mão do adulto, ou vai chorar, né, que faz parte do processo, né, do desenvolvimento. A criança ela utiliza muito do corpo e do choro como uma forma de comunicação. Então, imagine que seu filho ou sua filha ainda não consegue se comunicar com você de nenhuma forma, certo? Nem falando, nem por gesto, nem comunicação alternativa, escrita, nada. E aí ela quer te comunicar algo, ela quer te pedir algo, ela não consegue fazer isso. Então, ela utiliza de outros recursos, como o choro, muitas vezes jogar no chão, da birra propriamente dita. Então, a criança ela vai buscar outras formas, principalmente utilizar o corpo para poder se comunicar. E aí, se ela não conseguir se fazer entender, né, se ela não conseguir que o outro entenda, o que acontece? Eu percebo que as mães acabam virando intérpretes dos filhos, né? A criança chora, já sabe. Isso acontece muito quando é recém-nascido, né? Esse choro é de cólica, esse choro é porque está com fome, esse choro é porque está com sono. Então, vocês já se comunicam com os seus filhos antes mesmo deles começarem a falar. Você já consegue identificar o choro. Então, isso acontece também à medida que a criança vai crescendo. E se a criança não fala ainda, é que vocês vão trabalhando mais, aguçando mais essa habilidade. Isso é bom, por um lado, porque vocês conseguem validar e dizer, você está chateado, então você está triste, ou então o que você quer, me mostre. Você começa a validar mais as tentativas de comunicação do seu filho. Mas, ao mesmo tempo, é um pouco frustrante para a criança,
porque isso não quer dizer que você vai acertar 100% das vezes. Então, vai ter momentos que a criança ela vai realmente se estressar muito, porque ela vai tentar, do jeito dela, te pedir o que ela deseja, né, o que ela necessita naquele momento, e caso ela não consiga ser compreendido pelo outro, ela vai realmente ficar muito frustrada. E aí, dependendo da criança, algumas têm uma tolerância à frustração muito menor do que a outra, e isso pode desencadear birras e, consequentemente, crises também. Tem uma outra forma também, que é quando a criança não sabe pedir de nenhuma forma, ela vai fazer o quê? Ela vai tentar se virar sozinha. É o que eu chamo que são aquelas crianças mais independentes. Sabe aquela criança que pega a cadeira, coloca na mesa, sobe no armário e começa a pegar as coisas sem pedir? Então, ela se vira. Algumas desistem no meio do caminho, caso não consigam, elas desistem. Já outras tentam e só se conformam, só param até conseguir aquele objeto. Isso é bem interessante. Eu até estava conversando com a aluna minha ontem, ela falou assim, Carla, ele foi na cozinha, pegou a cadeira, ele deu um jeito de virar a cadeira para passar na porta, ele colocou, acredito que foi no armário, não recordo bem, para ele subir na cadeira e em seguida ele subir no armário e pegar o que ele gostaria. E aí a mãe falou assim, eu achei isso muito legal, porque ele queria pegar o objeto, né, o brinquedo, e aí ele foi lá e bolou uma estratégia, né, como é que eu vou resolver isso? Ele foi lá, de forma independente, não pediu nada, e trouxe a cadeira. Isso é bom, ele conseguiu pensar em uma estratégia, porque ele nunca tinha feito isso. E também nunca tinha visto ninguém fazendo, porque sempre quem pegava era o pai ou a mãe, e antes ele conseguia subir, mas por algum motivo, que eu não recordo qual, ele já não estava mais conseguindo subir, por isso que ele foi lá na cozinha e pegou a cadeira. Então, isso é bom, porque ele pensou numa estratégia, né, bolou uma solução para o problema dele, mas ao mesmo tempo, ele poderia ter pedido, ele poderia ter procurado o outro para comunicar aquilo que ele estava precisando naquele momento, mas ele preferiu simplesmente se virar sozinho. E isso acontece com muitas crianças em vários contextos. Por isso que é importante a gente ensinar o pedir para elas, porque senão ela vai ficar muito tempo tomando da mão, somente se comunicando por meio do choro e também se virando, né, de forma independente, sem trabalhar a intenção comunicativa, certo? Ou também acontece com algumas crianças de utilizar o que a gente chama da função instrumental da linguagem, fazer o outro de instrumento ou de ferramenta, ou seja, aquela criança que puxa o adulto pelo braço, leva próximo até o objeto de desejo, e às vezes, quando a criança já consegue levantar as mãozinhas, ela levanta as mãos assim, para que o adulto coloque no braço, ou até mesmo como uma forma de mostrar, às vezes ele não consegue apontar, então ele faz assim, ou com as duas mãos. Às vezes olha, puxa a mão do adulto para baixo. Só um instantinho. Wesley, coloque lá a comida dele, viu? Puxa a mão para baixo para que você tente identificar qual o objeto que ele necessita. E aí, muitas vezes, o adulto já sabe o que é, né? Porque normalmente a criança sempre pede naquele ambiente, ela já sabe o que o adulto já sabe o que ela precisa, e aí ele entrega e a criança vai brincar. Fica feliz da vida porque você entregou o objeto. Então, isso acontece muito, principalmente com as crianças que ainda estão no início da terapia ou que estão começando a terapia ainda. Porque tem crianças que nem isso, tá? Tem crianças que nem faz isso. Às vezes, ela só tenta se virar mesmo, em vez ou outra, utiliza a outra pessoa como ferramenta. Mas eu percebo que isso acontece bastante, principalmente antes de iniciar a terapia e também logo no início. Porque com a terapia, principalmente a fonoaudiológica, a gente trabalha com essa parte da comunicação verbal e não verbal, a criança ela vai aprender outras formas de se comunicar, outras formas de pedir. Ela vai aprender a apontar, ela vai aprender a escolher entre duas coisas, apontando, ela vai aprender a falar um dá ou um quer, depois uma frase, quer suco, e por aí vai, certo? Então, por isso que é tão importante ensinar o pedir e o acompanhamento fonoaudiológico, né? Porque isso é uma oportunidade, não, a palavra não seria oportunidade, mas isso é realmente um aprendizado muito importante e que a criança vai poder começar a se expressar mais no mundo. Ela vai começar a dizer o que ela quer, o que ela não quer, né? Se ela o sim, o não, dizer o que ela sente. Então, eu vejo que muitas mães falam assim para mim,
eu sempre digo mães, não é excluindo os pais, não, é porque realmente a maioria, a boa parte do meu público, mais de 85% são mulheres, né? Então, elas relatam muito assim para mim que ficam muito frustradas quando a criança não fala, porque ela não consegue, por exemplo, dizer onde está doendo. Ela não consegue mostrar. Então, às vezes a criança está com dor de cabeça, está com dor no ouvido, dor na garganta, dor na barriga, mas ela ainda não consegue mostrar, não consegue apontar, não consegue dizer o que está sentindo. Então, por isso que é muito importante a gente trabalhar, né, a comunicação como um todo, e ensinar também o pedir, o mostrar, para que quando ela estiver sentindo uma dor, ela peça ajuda, e também mostre onde está doendo, para que você possa pegar um remédio que seja específico para aquilo, né? Porque, no geral, as mães acabam, não sabem muito o que está doendo de fato e acabam dando um remédio para dor no geral. Então, isso é muito importante. À medida que a criança ela vai crescendo, vai amadurecendo, vai aprendendo outras formas de se comunicar, de pedir as coisas, de dizer o que quer, o que não quer, isso vai diminuir, eu digo diminuir, porque não vai cessar por completo, tá? Repare, a gata bebendo meu chão. Vai diminuir, mas não vai cessar por completo as birras. Por quê? Porque entre os 2 e 5 anos, realmente é aquela fase mais, digamos, que aparecem mais as birras, quando a criança ela começa a perceber que ela é um ser à parte, né? Que ela não é uma extensão da mãe. Então, ela começa a querer impor mais as suas vontades, as suas necessidades, os seus desejos. E aí a gente, enquanto adulto, vai contornando, entendendo que isso faz parte do processo de desenvolvimento, até por conta da maturação, né, cerebral da criança. O repertório linguístico dela é diferente de um adulto. Então, a gente vai cada vez mais ampliando o vocabulário, ensinando outras formas de pedir, buscando também observar a criança para auxiliá-la nesses momentos de crises e birras para que ela se acalme. E só depois que ela se acalmar, a gente ensinar algumas coisas, estratégias que ela possa utilizar numa outra vez que ela se desorganizar. Até porque não dá para ficar conversando e explicando e dando sermão na hora que a criança está muito irritada ou frustrada ou com raiva. Então, tudo isso é importante, por isso que eu digo, vai diminuir, não quer dizer que vai cessar por completo. Até porque vocês me pedem muito que eu fale sobre birras, eu acredito que eu vou separar uma aula só sobre birras, não garanto essa semana, mas em breve, para vocês identificarem como fazer, como lidar e como entender a birra como uma forma de comunicação. Porque não tem como cessar por completo. A criança, ela diminui, e até eu gosto de brincar, né, que nós adultos fazemos birras, né, também. Nós nos estressamos, batemos a porta, às vezes gritando, falamos alto. Então, à medida que a gente vai ensinando isso, a criança ela vai aprender outras habilidades. E a birra vai aparecer, vez ou outra, mas ela vai saber como lidar com aquele momento, né? Ter recursos para isso. Melhora bastante a interação social, porque a criança ela começa a ver o outro como um parceiro comunicativo, começa a ver o outro como alguém que pode auxiliá-lo. Por exemplo, se o brinquedo quebrar, se ele quiser pegar o que está no alto, se ele quiser montar alguma peça de encaixe que não consegue, ou até mesmo para chamar, para pedir, vamos brincar. Né, puxa o adulto, mostra o brinquedo, né, aponta para o que ela quer. Então, isso ajuda muito. Também quando a criança ela começa a buscar o outro, né, ter essa iniciativa comunicativa, para iniciar essa interação e também sustentar. Então, é muito importante trabalhar os pedidos por isso. Pedir ajuda também é importante. Mesmo que seu filho ainda não fale, você pode ensinar e deve ensinar para que ele peça a sua ajuda. Eu sempre tinha no consultório alguns brinquedos que tinha alguma coisa assim faltando, ou alguma coisa assim que tinha saído do lugar e que eu percebia que era um pouco mais difícil de colocar, principalmente por conta da questão da coordenação motora fina. Então, eu sempre fazia de propósito, e aí eu deixava a criança tentar, né? Que é importante também a gente dar esse espaço, né? Para que a criança tenha autonomia, né? E busque pensar alguma solução aí. Inclusive, pedir ajuda é uma solução. E eu fico do lado, né? Eu falo assim, ó, quer ajuda? Aí eu fico, ó, se quiser ajuda, eu tô aqui. Depende muito da quantidade de palavras que a criança fala. Se ela fala pouco, eu busco falar menos também. E à medida que ela for aprendendo a falar novas palavrinhas, eu aumento. Então eu falo, quer ajuda? Então, se quiser ajuda, tô aqui e fico do lado. Aí, às vezes eu pergunto,
Quer ajuda? Eu vou lá, dou o suporte físico, então eu faço assim, para que ela me entregue. E aos poucos a criança ela começa a entender que ela pode me pedir ajuda. Então ela pega o brinquedo e me entrega. Aí no outro momento ela já pega, me entrega e olha para mim. Depois ela pega, me entrega, olha para mim, tenta fazer um A, ou então tenta falar ajuda, sabe? Então quer ajuda, depende muito da criança. Então isso ajuda muito para que ela tenha essa troca comunicativa. Ela aprende que ela pode pedir as coisas, ao invés de simplesmente tomar ou de desistir. E também, três coisas, né? Tomar, desistir ou ir lá e fazer sozinha. E às vezes dá mais trabalho. Então, ela aprende que ela pode fazer isso. Eu vou compartilhar aqui 3 exemplos, né? Eu sempre gosto de trazer exemplos, porque eu acredito que fica bem prático. É a forma que eu aprendo. Eu gosto de estudar sempre fazendo ponte com a realidade. Então, sempre que eu leio alguma coisa, eu faço links com a realidade. E como eu sempre trago as minhas experiências do consultório, e com alguns alunos meus também, então eu gosto de trazer esses exemplos para ficar mais claro. O primeiro exemplo foi da minha aluna Jéssica Fernandes. Eu não sei se ela está aqui hoje, porque ela fez a cirurgia semana passada e está se recuperando. Mas, assim, o filho dela, sempre que ele acordava, todas as vezes ele falava, Patrulha Canina, Patrulha Canina. Ou então ela falava, assisti Patrulha Canina. Até fiz uma consultoria com ela, está lá no meu YouTube, gratuitamente. Foi bem legal. E aí, ela percebia que ele gostava muito, né? Era o desenho que ele mais assistia na época, não sei se ele ainda assiste muito. E ele gostava muito, ele já acordava pensando e pedindo a Patrulha Canina. Só que ela percebia que era uma forma era uma ecolalia. Ele ficava repetindo várias vezes. E ela começou a validar. Ah, você quer ver a Patrulha Canina? Ou então, você quer assistir a Patrulha Canina? Aí, às vezes, ela fala, primeiro a gente vai, por exemplo, comer, depois assistir a Patrulha Canina. Então, ela começou a validar aquela ecolalia. Ela começou a pensar, não, ele está me pedindo para assistir. E ela começou a trazer frases diferentes. E cada vez mais ampliando aquelas frases também. Até o ponto que ele acordava e falava, quer assistir Patrulha Canina. Porque ela, de tanto repetir, ele começou a entender a estrutura da frase. Né? Ele começou com a ecolalia e depois ele começou a utilizar a frase para pedir. No caso, esse eu trouxe o exemplo da fala, né? No caso, ele já falava algumas palavras muito pouco, era mais ecolalia mesmo, então ela começou a aproveitar a ecolalia, validá-la, né, para que ele começasse a pedir as coisas que ele queria, e isso ela fez com tudo, tá? Eu só trouxe esse exemplo, porque foi o exemplo que ela trouxe na consultoria, e eu achei bem interessante. Um outro exemplo é da minha aluna, né, a Liliane, ela não conseguiu participar ontem, mas ela vai participar no sábado, que ele começou falando a última sílaba da palavra, então ela falava, você quer suco? Aí ele falava, ou ele ecoava, né, para ecoar ele conseguia repetir, né, suco, ou quando ele tentava falar de forma espontânea, ele falava o có, ele falava a última sílaba, depois ele começou a falar o suco, a palavra, né, com as 2 sílabas de forma espontânea, depois o quer suco ou quero suco, e agora a gente está trabalhando, né, a mãe está trabalhando junto com o pai, os terapeutas, para ele começar a falar o pronome, né, o eu, porque ele fala muito o nome dele, então, vamos dizer que o nome é João quer suco, né? Então, ele está começando a aprender a falar o eu, certo? Que é muito importante também. E um terceiro exemplo de pedido, que eu falei que ia trazer o exemplo da comunicação alternativa, é o seguinte, eu tenho uma aluna que o filho dela começou a utilizar a comunicação alternativa, mais especificamente o PEX. Se você fecha aqui o exemplo, por causa do barulho. E aí ele começou a utilizar o PEX, e foi muito legal, porque ele já tinha um vocabulário bacana, ele tinha uma compreensão boa, e aí com o PEX ele conseguiu ampliar o leque de possibilidades dele. Ele viu realmente no PEX uma ferramenta para que ele começasse a se expressar mais, de dizer o que ele queria comer, o que ele estava sentindo, quando ele queria a mãe, né, para que ele pegava foto da mãe. E foi bem legal que logo no início, a terapeuta, né, juntamente com a família, colocaram algumas imagens do dia a dia, que ele gostava muito. Então, ele começou inicialmente pedindo o tablet, que era uma coisa que ele gostava. Ele pedia banana, que era uma fruta que ele gosta muito de comer. E aí teve um dia, eu fiquei muito, assim, feliz, né, que essa minha aluna, eu fiz a consultoria com ela, né, fiz o programa de consultoria, não foi que nem a Jéssica, que foi uma consultoria de 1h30, no YouTube. Essa minha outra aluna, a gente fez o programa pago, né, de 6 meses. E aí foi bem legal, porque
Ele começou a pedir e chegou um dia que ele pegou a foto da criança brincando com o adulto e entregou para a mãe e levou, ele entregou para a mãe a imagem, puxou a mão da mãe e levou até o quarto para brincar. Então, ele nunca tinha feito isso, ele nunca tinha pedido. Então, veja, ele não conseguia falar, ele estava emitindo alguns sons ainda, algumas vogais. Então, ele não conseguia chegar para a mãe e dizer, mãe, quero brincar, então quero brincar com você, quero brincar com tal brinquedo. E aí, por meio do PEX, isso foi possibilitado. Ele pegou a imagem, entregou para a mãe, e ele ainda não só entregou, como ele puxou a mãe pela mão e a levou até o quarto, para que ela brincasse com ele. E foi um momento assim, nossa, de muita felicidade, que até então eu não fazia. E aí tem outra história engraçada também com ele, que a gente estava fazendo a consultoria, né, nós duas, e aí ele chegou, aí ele entregou a imagem da banana. Aí ela disse, filho, você quer a banana? Aí ela foi lá, vou aqui rapidinho, volto já, tá certo. Ela foi, pegou a banana, entregou a banana para ele. Aí ele ficou feliz com comeu a banana dele. Aí quando ele terminou, ele pegou e entregou a imagem da banana de novo. Aí ela disse, nossa, Carla, ele tá com fome hoje. Mia não quer participar não hoje. Está rebelde. Aí ele entregou de novo a imagem da banana. Ela disse, nossa, ele acha que ele tá com fome. Aí eu, vá lá. Ela foi pegar outra banana. Só que a banana que ela pegou, eu não recordo o que aconteceu. Não sei se estava madura demais, ele não gostava. Sei que ele não gostou da banana. E aí ele não comeu. A mãe descascou, acho que ela ficou segurando, conversando comigo e segurando. E ele comendo, né? Porque ele ficava próximo e ela conversava comigo e olhava ao mesmo tempo. Aí, de repente, ele não quis comer. Ele deu a primeira mordida e não quis. Aí ele pegou, continuou entregando a imagem da banana. Continuou entregando a imagem da banana. Aí a mãe disse, por que ele tá pedindo a banana se eu tô segurando a banana? E ele tá comendo a banana? Não tô entendendo. Aí sei que ele ficou, ele tentava entregar ela, mas filho, e ela sempre validando, filho, você tá comendo a banana, aqui a banana, ó, aqui, coma a banana, e ele nada. Aí sabe o que ele fez? Ele foi lá na pasta dele, do PEX, pegou a imagem, ajuda, e entregou para a mãe. Aí a mãe disse, você quer ajuda? Aí eu disse, eu não lembro se foi eu, se foi ela, não sei qual das duas que falou assim, eu tô achando que ele não gostou dessa banana, ele quer outra banana. E aí ele não estava sabendo como pedir, entendeu? Então ele continuou entregando a imagem da banana e a mãe, e eu também ficamos sem entender por que ele está pedindo a banana se ela já pegou. E aí foi muito legal que ele foi lá e bolou a solução. Ele foi lá e pegou a imagem da ajuda e entregou para a mãe, né? Aí ela se tocou que a banana ele não estava curtindo muito e pegou outra. Aí, quando ele pegou a outra, ele comeu. Então, veja como é importante a criança ter essa possibilidade dela se comunicar, seja da forma que for, seja por meio de uma comunicação alternativa, que pode ser o PEX, ou pode ser algum aplicativo, né? Algum software assim mais avançado, mas o que importa é que a gente dê uma voz, né? Que essa pessoa possa se comunicar, dizer o que ela deseja, o que ela não deseja, o que ela está sentindo, e comunicar as necessidades, né? Isso é muito importante para todo ser humano, né? É um direito de todo ser humano, viu? E aí, hoje Mia, ela aqui sentada no meu colo, acho que vocês não estão vendo, ela está aqui no meu colo. Ela quer ficar aqui no meu colo. E aí você pode pensar assim, mas Carla, eu não sei como trabalhar, porque o meu filho é muito independente, ele pega tudo sozinho, ele sobe nas coisas, quando eu vejo ele não pega, ou não pede, ele já pegou, é tudo muito rápido. O que é que vocês podem fazer? Selecione algumas coisas que você percebe que o seu filho gosta muito. Por exemplo, Carla, ele gosta muito de massinha. Ou então ele gosta muito dos carros dele, ele gosta muito de animais. Separe alguns animais e coloque, alguns brinquedos e coloque no alto. Mas é no alto que ele não consiga pegar, certo? Algumas alunas minhas colocam naquela parte do guarda-roupa em cima, que é onde colocam as coberta, travesseiro, edredom e tal. Só tomar cuidado para que a criança não consiga, né? Porque dependendo da parte do guarda-roupa, existem umas divisórias e a criança pode subir na cama, subir naquelas divisórias para tentar pegar. Então, algumas mães colocam em cima do guarda-roupa, mas tem a questão também da poeira, então vai ficar muito ao seu critério. Você conhece sua casa melhor do que eu, os móveis que tem, as coisas que você consegue, onde você consegue colocar, né? Às vezes coloca em cima da geladeira, se não tiver nenhuma mesa ou alguma coisa próxima e tal. Porque tem criança que vai lá e bola a estratégia, né? Como eu falei do filho da minha aluna ontem, que ele foi lá e pegou a cadeira na cozinha, botou lá no armário na sala e pegou o que estava lá em cima. Mas buscar dificultar inicialmente. Carla, não consigo agora colocar no alto, porque ele quer pegar tudo e não dá certo. Então, que tal você
pegar os objetos e trabalhar com escolhas. Você começar a trabalhar com escolhas. Então, você seleciona 2 brinquedos, 2 livros, 2 camisas, 2 frutas, e você pergunta, você quer este ou este? Ou então, você quer a maçã ou a banana? E você mostra, você fala, este ou este? Se você nunca fez isso, no início, seu filho vai estranhar. Ele vai querer pegar as 2 coisas, ele vai se estressar, porque ele vai querer pegar os 2. Se for uma criança que não tem muita paciência para esperar, vai se estressar mais ainda. Por isso que tem que ter paciência, tem que ser um momento que você esteja com tempo, porque também se for no momento aqui você está atrasada, porque você tem que trabalhar tanto fora de casa como home office, ou porque ele tem aula online, ou tem terapia, isso demora um pouco de tempo e talvez não dê muito certo. Pode acabar, no final, a criança se estressando, você se estressando, você não vai conseguir o seu objetivo, que é ensinar o seu filho a pedir, a escolher, e acabar depois desistindo, achar que não funciona com o seu filho. Então, comece naqueles momentos que você tem mais tempo, tá bom? E que você vê que ele também tá bem. Se ele tiver com sono, com fome, irritado, coisa do tipo, alguma dor, também não é um horário legal, certo? Mas comece trabalhando essas escolhas. No início, ele vai querer pegar assim, aí você vai dizer, você quer este ou este? Um só. Você quer este ou este? Então, ele vai em uma direção, uma hora ele vai em uma direção. E aí, se tiver um outro adulto próximo, esse adulto pode dar o direcionamento, digamos, a criança não foi totalmente, mas ela foi mais ou menos aqui, então o adulto vai lá e dá um direcionamento. Se ele não gostar, pegue na mão, conduz pelo cotovelo, dá um suporte físico para que ele aponte. E aí comece apontando coisas mais próximas, para ficar mais fácil. E aí depois você trabalha o apontar coisas lá no alto. Então, isso é muito importante, certo? E eu sei que no início a criança pode se estressar, ela pode chorar, ficar irritada, mas a gente costuma brincar, né, na disciplina positiva, que a gente precisa malhar o músculo da frustração. Só que não é força, frustrações elas já existem, elas já fazem parte da vida, até demais, diga-se de passagem. Então as frustrações, elas acontecem. Não precisa a gente forçar uma frustração. O que eu estou falando aqui é você buscar inserir o pedir no dia a dia de uma forma leve, divertida, entre objetos que você sabe que ele gosta muito, e não de uma forma assim, vai ter que chorar e eu só vou entregar quando você falar, sabe? Eu não estou falando isso porque eu não prego isso. Eu sempre ensino estratégias respeitosas que seguem os interesses da criança, porque eu não acredito em nada forçado, nada de forma autoritária, porque isso acaba gerando muito mais bloqueio e a criança pode desistir, ou então fazer sem querer fazer, enfim, não querer estar com você, porque não é um momento prazeroso. A ideia não é essa. Então, você coloca no alto, deixe que ele veja onde você colocou também, que isso ajuda. Já já eu falo como a gente pode fazer isso de forma mais aprofundada. Então, começar também a incentivar que a criança entregue as coisas na sua mão. Tipo, dá para a mamãe, aqui, dá na mão de mamãe, entrega na mão, como você preferir. E a mesma coisa a criança. Antes de você entregar um objeto, você pode pedir para ela fazer o movimento com a mão, né, para ela abrir a mão e te entregar. No início, ela vai precisar de suporte físico, pode ser que ela só faça o movimento com a mão e não fale o dá ou o quer, e tá tudo bem. Por isso a importância de você conversar com o terapeuta do seu filho, você estudar, você está aqui hoje para estudar, para aprender, e você ampliar essas oportunidades, né, de aprendizado, de trocas do seu filho. Então, tanto você dá o modelo, para ele começar a te entregar as coisas na sua mão e não simplesmente ficar jogando, como você também começar a pedir, cadê a mãozinha? Ou então você quer? Cadê a mãozinha? Ou então, cadê a mão? Mãozinha não, porque mãozinha no diminutivo é mais difícil. Às vezes eu também falo diminutivo, mas o ideal é falar normal, sem diminutivo. Cadê a mão? Mostra para a mamãe. E aí você vai lá e dá o suporte físico e você entrega na mão dele. Então, tanto ele te entrega na sua, como você começa a entregar na dele. Então, dá para a mamãe? Dá. E aí você também dá um modelo para que ele faça. Isso é muito importante, linguagem não verbal e linguagem verbal. No início, talvez saia um A, um E, depois um dá, um quer. O importante é a gente começar pelo início, né? Devagar e sempre, certo? E qual seria, então, algumas alternativas, algumas formas que vocês podem fazer em casa? Incentivar as pequenas escolhas, como eu falei anteriormente. Investir muito nisso. Pedir para o seu filho e sua filha comece a escolher, por exemplo, na televisão, o desenho que ele quer assistir.
Muitas alunas minhas começaram a trabalhar ou apontar assim, você quer qual? Aponte. Eu sei que lá na opção da Netflix aparece muitos, né, ao mesmo tempo. Mas é uma possibilidade, você pode ter dois desenhos próximos, e você perguntar, você quer esse ou esse? Você quer Patrulha Canina ou Peppa? Um exemplo. Para que a criança comece a apontar. Você pode também começar a trabalhar o apontar, para ele mostrar, não necessariamente para pedir, mas está lá folheando o livro. Cadê a vaca? E aí você lá dá o suporte físico, ajuda o seu filho a apontar. Nesse sentido, não é um apontar para pedir, mas para compartilhar. Mas é bom também, porque já está trabalhando o dedinho o indicador. Como eu falei, colocar as coisas de difícil, no alto, de difícil alcance. Teve uma aluna minha que ela pegou a massinha e colocou no alto. Então, ela começou a trabalhar assim, o apontar. Ela fala, você quer a massinha. Ela fazia massinha e tocava. E ele ia acompanhando com o dedo dela e ela tocava no objeto. Ou então, ela colocava ele no braço e dava o suporte físico para ele tocar na massinha com o dedo dele indicador, certo? Então, dá para fazer dessas duas formas. Como também entre as duas escolhas, na televisão, como ficar melhor para você, tá bom? Ensinar a pedir com a mão é importante também. Você pode fazer, por exemplo, com brinquedos que a criança gosta. Por exemplo, eu não gosto muito de utilizar, na verdade, eu não utilizo, né, no consultório, reforço, como posso dizer, de alimentos, né? Bala, principalmente essas coisas, pirulito e tal. Porque alguns pacientes, às vezes, têm compulsão alimentar, eu não gosto de incentivar isso. Mas, por exemplo, eu já fiz isso no consultório. Uma vez eu atendi numa sala, e aí a sala tinha muito espaço e tal, e tinha uma pipoqueira elétrica, que era até de uma colega minha, psicóloga. E ela disse, Carla, se você quiser, pode usar. Aí eu, tá certo. Aí eu tinha 2 pacientes que eram apaixonados por pipoca, apaixonados mesmo. E eu estava com muita dificuldade de trabalhar o pedir com eles, muita dificuldade mesmo. Aí foi quando eu perguntei à mãe, ele tem hipersensibilidade auditiva, ele se incomoda com barulho e tal. Ela disse, não, ele não se incomoda não, eu ligo em casa, tudo. Ele no início se incomodava, agora não se incomoda tanto não. Aí eu fui lá, pedi ajuda, ele botou a pipoca, aí ele tampou, aí eu coloquei assim, a criança no alto, né? Às vezes no braço, às vezes no banquinho, para ele olhar a pipoca estourando, aí eles achavam aquilo divertido. Aí depois eu pedi ajuda para colocar na vasilha. Só que aí, antes de entregar, eu trabalhei o pedir. Só que, obviamente, que eu não ia fazer a criança pedir todas as pipocas, né? Porque ela ia se estressar, porque tinha uma vasilha cheia de pipoca. Então, eu trabalhei o pedir ali nas 5 primeiras. Dependendo da criança, eu até conseguia umas 10 vezes. 10 tentativas, né? Não quer dizer que ela falava as 10, que ela pedia as 10 vezes. Teve uma criança que eu fiquei impressionada. Ele soltava alguns balbucios, né? Papá, mamã. E aí, como ele amava a pipoca, na hora que eu falei, cadê a mão? Cadê a mão? Dá, peça pra tia Carla, dá. Aí ele fez a mão e falou, dá, bem baixinho. Aí na segunda vez ele também falou, bem baixinho. Na terceira ele já não quis mais falar, nem fazer a mão, já se irritou, já quis tomar pipoca e saiu correndo. Mas foi uma estratégia que eu utilizei no consultório. Mas você pode pedir para que a criança peça outras coisas também, peças de encaixe, você segura algumas peças, não entrega todas para a criança, peças de quebra-cabeça, alguns brinquedos que você possa trabalhar esse pedir. Lembrando que o objetivo no início não é irritar a criança, mas sim ensiná-la para ela que ela pode te pedir quando ela precisar de alguma coisa ou quando ela precisar de ajuda, tá bom? Então, dar o modelo é importante, você dá o modelo com a mão, falar o dá também e pedir que ele entregue na sua mão. E, por fim, não menos importante, ressaltar a importância, ressaltar a importância da comunicação aumentativa alternativa, né? Ela é uma grande aliada para as crianças que ainda não falam ou que falam muito pouco, porque assim você consegue ampliar as habilidades de comunicação e habilidades sociais também da criança, porque ela vai ter mais iniciativa de comunicação, ela vai conseguir se expressar mais, dizer o que ela está sentindo e necessitando de fato naquele momento, ao invés de você ficar tentando adivinhar e às vezes já está entregando coisas nada a ver e deixando a pessoa mais frustrada ainda porque não consegue se expressar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, é isso, né, o que hoje já é o que temos para hoje. Foi mais um episódio do Chá Comigo. Você pode acompanhar todos os episódios do Chá Comigo aqui no YouTube, no Spotify, Deezer, Google Podcasts, iTunes, ou agregador de podcasts que você preferir. E é isso, um abraço e até mais.